Galera ligada no Pautas e Táticas, você consegue compreender todos os termos que são utilizados no futebol hoje em dia? Você se incomoda quando um jornalista ou um treinador começa a falar sobre tática, explicar de forma mais estratégica sobre o que houve em campo? Assim como eu perguntei aí na thumb, você fala tatiquês? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, agradecendo muito a você que já é inscrito. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convido a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Eu trouxe esse tema para aqui hoje no canal porque houve nas últimas semanas uma gritaria, ao meu ver, desproporcional dos técnicos brasileiros em relação a uma fala do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após o jogo do Alviverde contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, em que o Palmeiras se classificou nos pênaltis após um 0-0 no tempo normal, de um jogo que o Palmeiras jogou boa parte da partida com um homem a menos e os 15 minutos finais com 9 em campo. Ele explicou na coletiva o que ele fez para tentar criar uma estratégia que mantivesse o time dele protegido, mesmo em inferioridade numérica. Ressaltou que o Atlético Mineiro, comandado pelo Cuca, teria cometido um erro, ao tentar atacar por fora do bloco defensivo e com poucos jogadores dentro do corredor central. Para nós, amantes da tática, é sempre muito rico ouvirmos explicações táticas dos treinadores sobre o que aconteceu nas partidas. Mas essas declarações não repercutiram tão bem assim entre outros técnicos brasileiros. O próprio Cuca reagiu dizendo que há sempre muita exaltação aos treinadores quando o resultado vem, mas que se o Palmeiras tivesse perdido, entre outras coisas, o Abel seria cobrado por ter ido ouvir música no vestiário durante as cobranças de pênalti, sobre o Everton ter pulado 6 vezes do mesmo lado, sobre a expulsão de 2 jogadores que poderiam ter machucado seriamente os atletas do Galo. Vale lembrar que o mesmo Cuca disse que quando o Palmeiras ficou com um a menos, dificultou o Atlético de vencer o jogo ainda mais, porque o adversário passou a defender em bloco baixo e ele ignorou completamente o fato de que se o adversário tem um homem a menos, vai sempre sobrar uma peça a menos do seu próprio time sem marcação. E aí ele não teve repertório para tirar vantagem de uma superioridade numérica gerada por aquela situação. E aí isso diz mais sobre a falta de criatividade do Atlético do Cuca do que da genialidade do Abel de montar um ferrolho defensivo. Ainda sobre esse episódio, o técnico do Internacional, o Mano Menezes, olha, o jogo foi Atlético e Palmeiras. Repercutiu no jogo do Inter após a vitória contra o Fluminense, na mesma semana daquela partida. Fazendo referência à explicação tática do jogo diante do Galo, o Mano chamou ironicamente de aula a resposta do Abel, como se o português tivesse sido desrespeitoso ao chamar atenção para os erros do Cuca na forma de atacar. E o maior eco de toda essa situação foi dada pelo técnico do Atlético Goianiense. Olha onde chegou a história, O Jorginho, que já havia anteriormente feito críticas ao Abel num jogo que as equipes deles se enfrentaram no Allianz Parque, pelo Abel não ter cumprimentado o Jorginho antes do jogo, por conta de uma postura explosiva diante da arbitragem. Dessa vez ele fez coro ao Mano e ao Cuca, criticou os pitacos, digamos assim, do Abel, que sugeriu que os times adversários tinham que fazer ao enfrentá-lo. O Jorginho disse também que o Abel pode fazer como ele mesmo fez, criticar o comportamento de um colega de profissão, mas nunca falar sobre o que o outro treinador deve fazer com sua equipe. Ou dizer que o time adversário é bom ofensivamente, mas deixa a desejar na defesa, como o Abel falou sobre o Dragão, comandado pelo ex-lateral da seleção, o próprio Jorginho. Minha primeira opinião sobre esse assunto. Eu sei que gera um desconforto enorme o fato do Abel ser um técnico português que está comandando um clube com um elenco muito forte e está conseguindo ser bem sucedido nesse clube com resultados, com desempenho, com conquistas muito expressivas e de forma até muito rápida. Vale lembrar que o Abel não tinha títulos como treinador na carreira e conquistou 2 Libertadores seguidas no mesmo ano com o Palmeiras, além de uma Copa do Brasil, e está liderando nesse momento com uma certa folga o Campeonato Brasileiro. Assim como o Jorge Jesus também incomodou quando conseguiu em menos de um ano conquistar uma Libertadores e um Brasileirão em poucos meses à frente do Flamengo. Outro grande clube do Brasil com um grande elenco. O Jorginho, inclusive, chegou a ser desrespeitoso com o próprio clube que ele trabalha, quando ele fala: ser campeão no Palmeiras é fácil,
Vem ser campeão aqui no Atlético Goianiense que eu quero ver. Olha, eu acho que seria realmente mais difícil ser campeão pelo Atlético. Mas será que o Jorginho teria os mesmos resultados, o mesmo desempenho no Palmeiras que o Abel Ferreira? Eu tenho sérias dúvidas. Mas esse desconforto não pode se tornar assim um ataque pessoal ao treinador ou à imprensa, que na opinião desses técnicos blindam esses caras por eles serem estrangeiros. Eu sei que existe uma preocupação com reserva de mercado, eles estão vendo cada vez mais o interesse dos grandes clubes brasileiros em treinadores estrangeiros, especialmente treinadores portugueses. Tem medo do mercado aqui se fechar para eles, mas para mim também há uma vibração com o trabalho deles, porque o trabalho desses exemplos específicos, né, são verdadeiramente bons trabalhos. Como houve vibração com o próprio trabalho do Cuca no Atlético do ano passado, como há uma vibração com o trabalho do Dorival no Flamengo desse ano, inclusive sucedendo um técnico português que não foi bem sucedido lá no clube rubro-negro. Então não é uma questão de nacionalidade, é uma repercussão natural, elogios que se fazem a treinadores que estão montando equipes competitivas. E assim como há críticas, inclusive questionamentos a trabalhos como o do Vitor Pereira no Corinthians, do Luiz Castro no Botafogo, como teve o Paulo Souza no Flamengo. Então não há nenhum tipo de proteção a portugueses ou qualquer estrangeiro por parte da imprensa, como alguns desses treinadores fazem parecer que há. E é um deleite para nós a gente ouvir coletivas como as do Abel, onde ele fala sobre o jogo em campo, sobre tática, sobre estratégias, sobre posicionamentos, ajustes, sobre o futebol como ele é jogado na essência, sobre o jogo em si. Eu também entendo que haja um desconforto quando um colega de profissão fala sobre o que você deveria ter feito numa partida, em que você enfrentou e perdeu para ele. Soa como uma prepotência de quem acha que sabe mais do que você. Por isso o Mano Menezes usou a palavra aula de forma irônica. Por isso o Cuca se irritou com os elogios e a falta da crítica, principalmente, ao fato dele não ter ficado para ver os pênaltis. Por isso o Jorginho se incomodou com um comentário sobre o time dele deixar a desejar na defesa. Não pega bem no meio dos técnicos. E não pega nada bem quando outros técnicos opinam sobre o que você faz, principalmente de forma negativa ou com esse tom de superioridade. Mas ao mesmo tempo eu questiono, por que a maioria dos técnicos não falam sobre tática nas coletivas? Uma vez o Vanderlei Luxemburgo disse que não fala porque não daria armas para o adversário, sendo que hoje todo mundo está atento a tudo que os técnicos falam nos microfones, além de terem muito mais material de estudo das equipes adversárias hoje em dia, o que já ajuda muito na montagem das estratégias, na análise dos jornalistas. Então ele não precisava falar sobre tática quando todos os outros técnicos estavam observando o que ele ia falar sobre um jogo específico. Por outro lado, o técnico da seleção brasileira, o Tite, não se incomoda em falar sobre o tema. Inclusive ele sempre pontua, né, quando ele é perguntado sobre algo relacionado a estratégias de jogo, ele sempre fala: pergunta tática, resposta tática. Daí ele começa a explicar por que tomou tal decisão no jogo, seja relacionado ao comportamento do time, coletivamente falando, ou a algum jogador específico. Então fica aí com a gente essa interpretação, né? Eles não falam porque não querem municiar os adversários com informação, ou porque eles não sabem explicar. Acho que dependendo do time e dos treinadores a gente pode tirar as nossas próprias conclusões. Inclusive, voltando ao Tite, ele é muito criticado por usar termos formais, acadêmicos, né, de difícil compreensão para o grande público quando ele vai dar explicações táticas. Inclusive esses dias eu estava vendo o Pedrinho, que foi jogador e hoje é, na minha opinião, um dos melhores comentaristas do Brasil. Eu vi o Pedrinho falar sobre isso, a evolução dos termos táticos e a padronização desses termos justamente para gerar melhor compreensão, tanto para quem estuda futebol, quanto para quem comenta futebol. E eu acho que a evolução tática do jogo como um todo ajuda inclusive os próprios jogadores de futebol. Eu não acho que foram termos inventados ou criados para parecer bonito na hora de falar sobre tática. Eu estou falando de termos como amplitude, profundidade, pressão alta, último terço, saída de 3, compactação, termos que já estão sendo perfeitamente difundidos no nosso dicionário do futebol, mas que muita gente pode achar muito difícil de compreender, principalmente quem não tem tanta intimidade assim com o estudo sobre o jogo. Eu vou voltar a uma declaração do Luxemburgo, que uma vez disse que antigamente a gente falava contra-ataque e hoje em dia, para ser mais bonito, a gente fala transição ofensiva. Não se trata da mesma coisa. Contra-ataque é um tipo de transição ofensiva.
Sempre que se fala em transição no futebol, é quando o time deixa uma fase do jogo para começar outra. No caso do contra-ataque, quando o time recupera a bola e sai da fase defensiva para iniciar a fase ofensiva. Estava defendendo, recuperou a bola, passou a atacar. Isso é contra-ataque. Mas num tiro de meta, quando o time executa os primeiros passes ali, na saída de bola, e começa a sua fase de construção, também é uma transição ofensiva. Quando sai dessa fase de construção, que é mais próxima do meio, para a fase de finalização, que é da intermediária do adversário para frente, também é uma transição ofensiva. Então, contra-ataque é um tipo de transição ofensiva, não é um sinônimo. Outro exemplo, se seu time perde a bola, marca com linha alta, pressionando no campo de ataque, você já iniciou uma transição defensiva. Defender não é só correr para trás ou marcar dentro da própria metade do campo, por mais simples que esses termos possam parecer. Então esses termos eles vêm para diferenciar muito bem cada etapa do jogo, para que a gente não generalize, que a gente não confunda e não reduza toda a discussão sobre os termos táticos a um capricho de quem quer falar bonito ou uma frescura de quem chama de outro nome coisas que já existiam para dizer que o jogo é moderno só por conta de os termos serem diferentes. Não é isso. Mas tudo bem, se você quiser chamar amplitude de alargar o campo, profundidade de atacar a linha de fundo, posse de bola de troca de passes, sempre é bom simplificar mesmo assim que possível, né? Sempre que é possível. O importante é a gente se fazer entender. Mas olha, a maioria desses termos eles definem uma explicação com uma palavra só. Para mim isso é simplificar a comunicação, no caso. Para outras pessoas, a explicação do termo pode comunicar melhor do que o nome, aí vai de cada um. Isso é muito importante, inclusive, para mim como comunicador, né? Comunicar bem é comunicar de forma simples, é fazer sentido no outro, é se fazer entender, independentemente se o termo é técnico ou se o termo é chulo. Enfim, então assim, galera, eu acho o máximo quando os técnicos falam sobre o jogo. Admiro muito os comentaristas que falam sobre tática, mais do que se o árbitro errou ou não, se o jogador está fazendo corpo mole, se saiu na balada no dia anterior. Eu gosto de entender o jogo. Por que o time jogou bem? Por que jogou mal? Por que o resultado foi aquele? Por que teve tanta dificuldade nesse ou naquele ponto? Ler o jogo de forma que eu consiga entender as ideias e intenções dos treinadores, até para poder embasar a minha opinião sobre esses treinadores. Porque o que a gente mais vê hoje em dia é falarem que um técnico é ruim porque perdeu o jogo, porque tem uma sequência ruim de jogos, de resultados, mas não tem ideia do porquê que aqueles resultados estão acontecendo negativamente, no que ele errou, no que poderia ter sido feito de diferente. Então, pautar a sua opinião sobre o trabalho de um técnico meramente pelo resultado não é legal. Eu procuro buscar sempre respostas dentro do que aconteceu em campo para poder formular os meus comentários da forma mais correta possível, beleza? Então essa é a nossa discussão, esse foi o nosso debate de hoje. Quero te ouvir aí nos comentários, vamos debater sobre esse assunto. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!